Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para mais uma semana de estudo bíblico com os PGMs e eu quero hoje falar a respeito do sexo. E o tema que eu quero abordar é que o sexo ele é importante no casamento. E para desenvolver esse tema, eu quero ler alguns textos bíblicos. Então a gente não vai ficar apenas em um texto, nós vamos ver outros textos bíblicos, porque esse é um assunto muito importante que o povo de Deus entenda bem como Deus vê o sexo, quais são os princípios estabelecidos por Deus. Então é muito importante a gente analisar outros textos bíblicos. Então a primeira coisa, quando nós falamos de sexo no casamento, é que sexo foi criado por Deus. O sexo ele é visto na Bíblia como um presente de Deus, meus irmãos. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Esse texto se refere quando Deus criou Adão e Eva. Antes mesmo do pecado ser estabelecido no mundo, Deus deu uma ordem para Adão e Eva para que eles crescessem, se multiplicassem. Então observe que o sexo já foi estabelecido por Deus mesmo antes do pecado existir no mundo. Logo, sexo é algo criado por Deus, é uma ordenança do Senhor, é um mandamento de Deus. Então sexo é um presente de Deus, meus irmãos. A gente não pode mundanizar o sexo, a gente não pode demonizar o sexo. Existem alguns crentes que têm muita dificuldade nessa área, até mesmo no casamento, pessoas que pedem até perdão a Deus depois que tem ali o ato sexual, pessoas que no dia da ceia do Senhor não querem participar da ceia porque teve ali um ato sexual com seu esposo, com sua esposa. Então existem pessoas que têm dificuldade de entender de que o sexo é um presente de Deus, ordenado por Deus, criado por Deus. Mas, em segundo lugar, é bom que a gente entenda também que o sexo é a consumação do casamento. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando é que os dois se tornam uma só carne? Será que é no momento da bênção, na celebração do casamento? Será que é no cartório, quando se assina aqueles papéis? Na realidade, a Bíblia vê a consumação do casamento no ato sexual. Isso não quer dizer que a cerimônia não seja importante. É importante porque é um ato público. E o casamento precisa ser um ato público. Não quer dizer também que no cartório não seja importante. É importante porque quem casa é o Estado. Então, quem confirma aquele casamento, aquela união e formaliza ela é o Estado. Então é importante o casamento no cartório, é importante a celebração no culto público. Mas a consumação do casamento, ela se dá no ato sexual. Na realidade, meus irmãos, o casamento ele tem que acontecer no cartório, na igreja e na cama. No relacionamento sexual que os dois se tornam uma só carne, porque é um momento de intimidade, é um momento de aliança, é um momento onde aquele casal está desfrutando de algo de suma intimidade. Mas em terceiro lugar, o sexo é uma celebração do amor no casamento. Diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9: celebre a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, o sábio Salomão, inspirado por Deus, ele diz: celebre a vida com a mulher que amas. Então, sexo, ele é visto no casamento como uma celebração. É um momento de alegria. Deve ser um momento de alegria para os dois, para o homem
e também para a mulher. Mas, em quarto lugar, o sexo no casamento, meus irmãos, é um termômetro. É um termômetro. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo aqui está dando um conselho para os casais cristãos, aqueles casais que decidem aplicar-se ao jejum, à oração, e ali durante aquele período de jejum e oração, eles vão se abster do ato sexual. Aí o apóstolo Paulo fala que essa adesão não pode ser arbitrária, não pode ser unilateral, ela tem que ser mútua, tem que ser a decisão dos dois. E ele fala também que não pode ser por muito tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso nos mostra, irmãos, que há dois extremos perigosíssimos quando se fala de sexo no casamento. O primeiro extremo é ficar muito tempo sem ter o ato sexual. Isso nos mostra que alguma coisa está errada. Casais que demoram demais de ter o ato sexual, isso nos mostra que alguma coisa está errada. E é preciso analisar o que é que está acontecendo. Tá? Então, por isso que Paulo diz que não seja por muito tempo, porque Satanás, meus irmãos, ele é oportunista. Quando se há um grande distanciamento no ato sexual, quando se tem um espaço muito grande entre um ato e outro, Satanás se aproveita dessas circunstâncias para tentar. Então é muito perigoso a demorar demais para se ter o ato sexual no casamento. Um outro extremo é querer ter o tempo todo. São chamados aqueles compulsivos sexuais. Isso é uma doença. É bom a pessoa buscar ajuda, porque não é normal a pessoa querer o ato sexual o tempo todo, todos os dias, manhã, tarde e noite. Isso não é normal, tá? Então, todo extremo, ele é perigoso. Então, o sexo no casamento, ele é um termômetro, ele mede como está a qualidade de afetividade, de união, de cumplicidade no casamento. Mas em quinto lugar, o sexo só é bom quando é precedido com respeito e afetividade. Então observe que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro aqui está aconselhando os homens concernente ao relacionamento sexual com suas esposas. Então ele está dizendo que o homem precisa dar à mulher honra como vaso mais frágil. Vaso mais frágil aqui é que, via de regra, o homem tem mais força física do que a mulher. Então o homem, no ato sexual com sua esposa, ele precisa respeitar a sua esposa. O ato sexual, meus irmãos, no casamento, ele é precedido pelo respeito, pela afetividade. Não pode ter um machismo, não pode ter brutalidades. Quando se há isso, uma brutalidade, uma falta de respeito, diz a Bíblia que até a oração deste homem será impedida, não será ouvida. Olha como Deus enxerga a importância da afetividade e do respeito no ato sexual. Isso é muito importante. Se o homem não trata bem a sua esposa, se o homem trata a sua esposa como um objeto, como um instrumento somente para o seu prazer, isso interfere na sua vida espiritual. Deus não vai ouvir a oração dessa pessoa. Então, isso é muito importante, tá? Em sexto lugar, o sexo é bom para a saúde. Vocês sabiam que é provado cientificamente que o sexo é bom para o humor? Que no ato sexual é liberado hormônios, neurotransmissores que produzem satisfação, alegria, bem-estar. Olha só que interessante. Também o ato sexual é bom para o coração. É provado de que faz bem para o coração. Olha que coisa legal. E também o sexo é bom para o sono.
provado cientificamente. A pessoa dorme melhor, dorme com mais qualidade. Olha só que algo interessante, como Deus faz tudo certinho, né, meus irmãos? E em sétimo lugar, meus irmãos, o sexo só faz sentido dentro do casamento. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porque aos que dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Então observe aqui, o sexo, ele é lícito, ele é bom, ele é louvável, ele glorifica a Deus. O sexo, ele deve ser praticado dentro do casamento. Antes do casamento é fornicação. A Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Fora do casamento é adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. O sexo deve ser desfrutado apenas dentro do casamento. Fora isso, não agrada a Deus. Com isso, eu quero concluir esse estudo bíblico dizendo que o sexo, ele é uma fonte de prazer para os que se amam e para aqueles que se respeitam. E que o sexo, dentro do casamento, ele glorifica a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde o coração de vocês, em nome do Senhor Jesus.